Agora, o que a gente vai precisar entender é o que seria essa massa atômica. A massa atômica, ela é diferente, a noção dela é diferente do número de massa, que é representado aí pelo A. Número de massa e massa atômica são duas coisas diferentes. Elas podem ter o mesmo número? Podem, ok? Mas, basicamente, elas são diferentes na ideia. Enquanto o número de massa é a quantidade de prótons e nêutrons, a massa atômica ela vai considerar todos os tipos de átomo daquele elemento. Por exemplo, na natureza a gente tem vários tipos de carbono. Todos eles são carbonos, tá? Ou seja, todos eles possuem um número atômico igual a 6. Porém, a quantidade de nêutrons dentro daquele átomo pode variar. Ou seja, aqui ó, nesse carbono eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons, totalizando 12 aqui no número de massa. Já aqui em cima eu tenho 13, ó. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 6 mais 7. Então aqui eu tenho um nêutron a mais nesse carbono. E nesse carbono aqui eu tenho 2 nêutrons a mais, ou seja, eu tenho 8 mais 6 de prótons. Então, considerando isso, a gente tem vários outros tipos de carbono que são chamados de isótopos. Isótopos nada mais são do que aqueles elementos em que, na verdade, são o mesmo elemento, porém tem um número de massa diferente, tá? Que seria essa quantidadezinha aqui em cima, justamente pela quantidade diferente de nêutrons. Aqui eu tenho 2 isótopos de cloro, 2 isótopos de urânio, certo? Já essa ideia de massa atômica, ela vem da soma desses isótopos, levando em consideração a porcentagem que existe daquele isótopo no mundo. Por exemplo, como é que eu vou saber a minha massa atômica do elemento boro? É o seguinte, o boro tem 25% desse boro que existe na Terra, ele está na forma dos isótopos com um número de massa igual a 10. Já 80% desse boro, ele vai estar com o número de massa igual a 11. A massa atômica do boro aqui, ela vai ser um cálculo levando em consideração a porcentagem desses elementos na Terra. Então, ó, eu posso multiplicar essa porcentagem pelo número de massa, certo? Do boro, que é 10, mais a multiplicação de 0,8 vezes o número de massa do boro, que existe em 80%. E eu vou ter um número quebrado. Esse número quebrado aqui é justamente a minha massa atômica, que você vai conseguir encontrar lá na tabela periódica. Já aqui você vai ter elementos que eles não possuem tantos isótopos assim, né, que não possuem isótopos, e são eles os únicos que vão ter esse número de massa aqui, ó, fixo. E esse número de massa, consequentemente, vai ser igual à massa atômica do elemento, por eu não precisar fazer esse cálculo aqui. Então, eu já aproveito o número de massa e coloco lá na tabela periódica. Eu consigo também comparar a massa de outros átomos utilizando o carbono. Se a gente pegar o isótopo de carbono 12, que ele possui 6 prótons e 6 nêutrons, e a gente conseguir dividir ele aqui, ó, em 12 partes, cada unidade dessa daqui, eu posso comparar, cada pedacinho eu posso comparar com a massa dos outros elementos, né? E eu também, dessa forma, eu também consigo encontrar o que a gente chama de massa atômica. E cada pedacinho aqui eu vou chamar de uma unidade de massa. Então, por exemplo, eu consigo comparar o meu átomo de carbono, os pedaços do meu átomo de carbono, né, partido aqui em 12,
e eu consigo comparar com os outros elementos. Por exemplo, o hidrogênio. Apenas um pedaço do carbono equivale à massa atômica do hidrogênio todo. Então, eu posso falar que o hidrogênio ele tem a massa dele é de 1 U. O oxigênio, por ele ser um átomo um pouco maior do que o hidrogênio, ele vai precisar de mais partezinhas do carbono para ser comparado. Então, posso comparar aqui com 16 pedacinhos do carbono. Sendo assim, a massa atômica dele vai ser igual a 16. Já o enxofre, para você comparar com o carbono, você vai precisar de 32 partezinhas do carbono para igualar aqui a massa dele. Então aqui você tem uma tabela de todos os elementos. Você vê justamente que esse número de massa aqui, essa massa atômica, na verdade, ela não vai ser totalmente exata, né? Com exceção aqui do carbono, que é 12, que é justamente esse carbono que a gente vai comparar com os outros. A massa atômica aqui dele, de cada elemento, ela não é fixa, porém a gente vai utilizar não o número todo quebrado, mas a gente vai arredondar para o mais simples possível. Por exemplo, aqui, ó, 15,994914, a gente só coloca 16. E assim acontece com todos os outros elementos.